João, o companheiro na aflição. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9, nos diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Queridos, o ano provavelmente era o ano 95 ou 96. O imperador era Domiciano e muitos dos apóstolos, os cristãos, já haviam passado pela perseguição que havia iniciado com Nero. Pedro, segundo a tradição da igreja, teria morrido no ano 64 sob o comando de Nero. E ali, naquela sua morte, cumpria-se então a profecia a seu respeito, quando Cristo, num diálogo com Pedro, registrado no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 18, disse assim: Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as suas mãos e alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Essa fala de Jesus estava apontando para o tipo de morte que Pedro iria glorificar o Senhor Jesus na morte de cruz. A tradição ainda afirma que o seu irmão André havia morrido por volta do ano 60, também crucificado, numa cruz grega em forma de X. Tomé também teria morrido no ano 53, após ser perfurado várias vezes por lança. Muitos cristãos estavam sofrendo e agora o último dos apóstolos se encontrava na ilha de Patmos e preso por causa da palavra de Deus. Ele encontra ainda condição para ser um instrumento na mão de Deus, para levar a palavra de conforto, de consolo, de encorajamento àqueles que estavam sofrendo e àqueles que ainda iriam sofrer por causa do Evangelho. Aprendemos com isso, irmãos, que a vida do cristão é marcada de sofrimento. Aliás, a vida do cristão é uma vida em caminho estreito. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, e é verdade. Muitas são as aflições que enfrentamos nesse mundo. A aflição não é exclusivo daquele que é cristão, é verdade. Mas o cristão muitas das vezes sofre as aflições e no meio das aflições ele tem como encontrar um recurso, um refúgio, um refrigério pela sua fé
é entregue àquele que também sofreu por amor às nossas vidas, o Senhor Jesus. O papel da profecia é edificar, exortar e consolar. E o Apocalipse não poderia ser diferente. João está dizendo que era companheiro na aflição no reino. Ele também estava sofrendo. Mas apesar de estar sofrendo, ainda assim pôde ser um instrumento de consolo e encorajamento aos outros irmãos. Eu quero dizer para você que me ouve, você que é um cristão, que está em sofrimento, você pode ser um instrumento na mão de Deus para testemunhar da presença do Senhor na sua vida, para ser um instrumento de consolo e encorajamento àquele que está sofrendo, que está passando por aflição nesse momento. João vai dizer que, além de ser companheiro na aflição, ele era companheiro no reino. Nós louvamos ao Senhor porque, apesar das nossas aflições, nós fazemos parte de um reino que pertence ao Senhor Jesus. E no reino de Deus, as aflições presentes podem nos marcar aqui, mas não é suficiente para nos fazer esquecer e nem tampouco abandonar a fé naquele que também sofreu e venceu por nós, o Senhor Jesus Cristo. Estamos no seu reino, pertencemos ao seu reino e por isso temos uma certeza de vitória. Porque o Senhor venceu e como ele venceu, nós também venceremos. João diz que é o companheiro na perseverança. O verdadeiro cristão persevera. O verdadeiro cristão não desiste, ainda que passe por um momento, quem sabe, de desânimo, de fraqueza, mas ele não desiste, ele persevera. Ele persevera porque ele sabe que ele faz parte de um chamado para uma vida muito melhor e para uma bênção reservada para aqueles que perseveram. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor. Ainda que você esteja sofrendo, não pare, não desanime, não desespere. Ser fiel até a morte, diz a palavra do Senhor. O cristão precisa aprender a perseverar apesar da circunstância. João estava exilado por pregar a palavra de Deus. Muitas vezes nós sofremos aquilo que são consequências das nossas escolhas, ou melhor, das nossas más escolhas. Mas João não estava ali por causa de uma má escolha. Ele estava preso porque ele fez a melhor escolha. Ele escolheu Jesus. A melhor coisa que o homem pode fazer na sua vida é aceitar o chamado do Senhor para a salvação e para fazer parte do seu reino, mesmo sabendo que no reino de Cristo, nesse mundo, teremos aflições. Ainda assim, não há nada melhor para o homem do que aceitar o chamado de Cristo e escolher a Cristo. Muitas são as escolhas que fazemos neste mundo. Muitas são as renúncias em prol daquilo que nós desejamos e almejamos alcançar. Mas poucos estão, de fato, resolvidos, decididos
a renunciar por amor a Cristo. Mas aqueles que assim o fizeram, ainda que sofram, não faltará paz, não faltará refrigério, não faltará força, porque caminhamos para a vitória. Caminhamos para a grande vitória. O Apocalipse não é um livro de derrota. O Apocalipse é um livro de vitória. É verdade, o Apocalipse fala de grandes batalhas, fala de sofrimento dos cristãos, dos servos de Deus, mas termina com um desfecho glorioso na vida daqueles que perseveraram e continuaram crendo e amando o Senhor, apesar das aflições. Ame ao Senhor. Lembre-se, você não está sozinho na sua aflição. Há muitos irmãos em Cristo sofrendo como você. Ainda assim podemos ser instrumentos de consolo, encorajamento, a partir do nosso testemunho. Eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, contempla essa pessoa que neste momento, Senhor, se encontra em aflição. Eu não sei, Senhor, qual é, Senhor Deus, a circunstância dessa pessoa. Se ela já é alguém que serve ao Senhor, já é uma pessoa salva pela maravilhosa graça ou não. Mas eu oro para que o Senhor leve o conforto, o consolo, a esperança, que o Senhor dê, ó Deus, uma bênção àqueles que já servem ao Senhor, que são cristãos, para que em meio à aflição, ainda, Senhor, renovados na fé, possam ser instrumentos para dar um bom testemunho e para falar do Senhor, apesar da circunstância. E aqueles, Senhor, que ainda não teve um encontro contigo, possam, meu Deus, em meio à aflição, receber o chamado do Senhor, sentir que o Senhor está batendo a porta do seu coração e que o Senhor tem uma bênção. E que ao toque do teu Espírito essa pessoa possa abrir o coração para o Senhor, arrependido dos seus pecados, e possa encontrar no Senhor o refrigério, o perdão de todos os pecados. Senhor, o conforto, o consolo e a paz na alma que só o Senhor pode conceder. Ó Senhor, opera, leve, Senhor, a cura, a libertação, a saúde. Leve, Senhor, a paz a todos quantos estiverem ouvindo e acompanhando essa oração. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.